Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 3. Gente, não sei se vocês estão tendo a oportunidade de dar uma lida no capítulo antes da gente chegar aqui, ou depois, né? Porque eu acho que tem tanta riqueza nesses capítulos que a gente está estudando. Tanta, assim, é uma maravilha. Assim, que bênção tão grande que o apóstolo Paulo pôde nos deixar essas preciosas palavras, né, desse relacionamento tão forte, tão íntimo que ele teve com Deus. Então, nesse capítulo, não nesse capítulo, mas nessa carta e em várias outras, né, a gente não pode deixar de considerar a situação do apóstolo Paulo, né? Ele estava preso, é uma prisão domiciliar, mas ele estava preso. De dia ele podia andar pela casa, mas à noite ele era amarrado a um soldado com cadeias, a um soldado, para que ele não escapasse ou que não fosse ninguém lá tirar ele de lá. E ele estava ali esperando o dia da sentença dele, que certamente seria a morte, mas ele não sabia exatamente que tipo de morte que ele ia receber. Então, uma coisa que é muito importante a gente considerar, principalmente agora, né, na época da Quaresma, da Páscoa, que a gente fala da crucificação, não sei quem as que estão comigo na leitura do devocional, né, do Bible, a gente está lendo sobre a Quaresma, e cada dia é um versículo que faz a gente refletir, né, sobre a Páscoa. E essa semana eu estava lendo numa deles, não me lembro qual, né, falando da cruz, né? O que significava mesmo aquela cruz. E um soldado ou um cidadão romano nunca seria crucificado. Nunca, porque era a coisa mais indigna que podia existir na face da terra. Então, os romanos não colocavam nenhum dos seus concidadãos na cruz. Por isso que Jesus, como judeu, né, ele foi crucificado. Mas Paulo, como um cidadão romano que ele era, ele sabia que a crucificação não era uma opção para ele, né? Então ele, como a gente sabe da história, não está na Bíblia, mas a história diz que ele foi decapitado. A morte dele foi assim. Então, Paulo, essa era a situação dele. Ele estava nessa prisão domiciliar, onde eles, não só aqui, mas em todas as prisões que ele foi, que a gente leu no livro de Atos, Paulo sempre encontrou. é, assim, ele cativou, né, os soldados, as pessoas da guarda. Então, ele sempre teve regalias que outros presos não tinham. Por quê? Porque a sua personalidade, a sua maneira de reagir. Então, isso não deve ter sido diferente. O que a gente conhece é que Paulo, quando ele estava nessa prisão domiciliar, ele podia receber visitas, e naquela época. As prisões não eram como nos dias de hoje, que tinha comida grátis, tudo isso, não. Os amigos daquelas pessoas é que traziam o alimento, a família, né? Que traziam o alimento para eles. Então, ali em Roma, Paulo tinha assistência, ele tinha pessoas que vinham cuidar dele. Então, ali, gente, a gente vai começar essa leitura vendo que Paulo, apesar de estar ali esperando uma condenação, uma sentença de morte do imperador, do César, né, romano, ele não se sentia prisioneiro do imperador. Ele se reconhecia como prisioneiro de Cristo. Era várias vezes essa é a maneira que ele se coloca, ou servo de Cristo ou prisioneiro de Cristo. Então, a gente às vezes fica pensando assim, né? Ah, mas é porque tudo está bem, por isso que aquela pessoa é assim, assim. O mais importante é você ver uma pessoa que está passando por um vale difícil e ela conseguir te transmitir paz, te transmitir segurança. Aí você sabe seguramente que não é a circunstância que está dominando o coração daquela pessoa, né? Então, Paulo, ele conseguiu dominar a mente. E eu acho que é isso que a gente. Essa semana passada eu fiz o MRI
na quarta-feira passada. E aí eu estava conversando com alguém que no meio talvez na última imagem, e no meio da última, eu acho, e a moça parou e falou: Você quer falar alguma coisa? Eu falei, não. Aí ela falou assim: Você está mexendo? Eu falei, não, tô quietinha. E aí ela falou: então vou começar de novo. Aí quando acabou, aí ela falou assim: Você dormiu? Falou: Ai, devo ter dormido, então. Então, assim, dentro da máquina de MRI, eu dormi. Por quê? Porque eu estava totalmente tranquila, aquele barulho é chato. O que que eu fiz? Eu estava pensando nos versículos da Bíblia, estava pensando nas coisas de Deus, estava com o meu ouvido sintonizado naquele barulho que passou a virar uma música para mim. Então, ali, eu tinha o controle da minha emoção. Eu podia entrar em pânico porque é claustrofóbico. Ai, meu Deus, eu não aguento ficar como muita gente, né? Ou eu podia fazer o que eu fiz, dormir. Então, é assim que a gente reage diante das dificuldades. Nós temos que aprender a domar os nossos sentimentos, a domar as nossas emoções. Eles não podem nos controlar. A Bíblia fala que a gente tem que ter a nossa mente renovada, lá em Romanos 12, né? Renovar as nossas mentes, ter aquela força do Espírito Santo. Não é porque eu sou forte, não é porque eu. Não, mas é porque eu treino, né? Não aparece do dia para a noite. Gente, o exercício da fé, ele é um exercício. É dia após dia, uma vitória aqui, uma vitória ali, aí tem uma derrota, mas aí vem a outra vitória. Então, é de vitória em vitória que a gente anda com Jesus Cristo, né? Então, é maravilhoso a gente conseguir assimilar, né, a grandeza do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, apesar de Paulo ter sido preso por soldados romanos, ele se considerava prisioneiro de Cristo. Então, aqui nós vamos começar a leitura, que diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por você, os gentios. Não era para ele estar pedindo oração? Ora para mim, para Deus me tirar daqui. Ora para mim. Não era? Olha o que ele fala. Oro por vocês. Ele estava ali naquela condição e ele estava orando pelas pessoas. Outra pessoa na Bíblia que eu lembro que fez isso, e lá em Jó, no último versículo de Jó, quando a sorte dele foi mudada, diz assim: E o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né? Então, no meio das nossas dificuldades, a gente tem que aprender a olhar para fora, tirar. Tem uma frase aqui que eu acho muito interessante, fala, don't think less of yourself. Think of yourself less. Não pense menos de você, mas pense menos sobre você. Like, não fica colocando você como centro, né, que tudo gira em torno, né? Veja ao redor, veja as outras pessoas em volta de você, né? Efésios 3 fala sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma perfeita e eficaz. Perfeito. Então, lá no Jardim do Éden, Deus já tinha preparado o plano, esse mistério, né? Então, aqui continuando. Oro por vocês, os gentios. Certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi resumidamente. Então, aqui, gente, vocês lembram que Paulo era um fariseu zeloso da religião judaica, perseguidor dos seguidores de Jesus, né? E então, quando ele foi convertido, lá em Atos 9, pois se vocês quiserem ler, no versículo 15 e 16, eu vou até ler só esses dois aqui, se vocês quiserem lembrar da história, depois vocês vão lá e leem a história toda no capítulo 9 de Atos.
Mas fala assim: o Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, a mensagem de Deus para Ananias, que estava morrendo de medo de ir lá falar com Paulo, porque ele podia ser degolado, né? Foi: este homem vai ser o meu instrumento para levar essa mensagem, esse mistério, né? Qual que era o mistério? O mistério era que, através de Jesus, não existia mais separação. Não existia mais judeus, gregos, pretos, brancos, religiões e tradições e é, países diferentes, nações diferentes. Em Jesus, tudo se converge e se torna um, né? Então ali ele tá, aqui ele está querendo que ele se lembre, porque essa história de Paulo foi o seu testemunho, né? A gente já falou antes aqui de testemunho, o que, que eu era e o que eu me tornei depois que eu conhecia Jesus, né? Alguns testemunhos são impactantes, outros são simplesmente uma mudança de pensamento ou uma mudança de atitude com relação à palavra de Deus ou à mensagem, ou ai, eu descobri uma coisa diferente que eu fui ensinada desde pequena e agora eu estou vendo que a Bíblia diz que é assim. Então, o antes e o depois de cada pessoa tem o seu, a sua maneira. Uns, como o de Paulo, foram mais impactantes, né? E Deus usou aquele encontro que ele teve com Jesus para levar essa mensagem para os gentios. Deus queria que Paulo saísse dos judeus e fosse para os gentios. E uma coisa interessante é o senso de humor que Deus tem, né? Em vários lugares, Deus escolhe as coisas mais absurdas e impossíveis para fazer uma bênção através daquilo, né? Então, Deus escolheu, em vez de mandar Paulo com todo o conhecimento que ele tinha sobre a lei, sobre as tradições, né, do Tora e tudo isso, ele mandou Paulo, o perseguidor dos judeus, o zeloso, cuidadoso das tradições, ele mandou ele lá como se fosse: vai lá buscar os porquinhos lá para mim, né? Não era nem as vacas, eram os porquinhos. O mais rejeitado pelos judeus foi onde Deus mandou que Paulo fosse, né? Então, assim, e ele aceitou o desafio, isso que é o mais impressionante. Hoje, na leitura de manhã, a história de Abraão, quando entregou a Isaac, né? A gente não sei, a Bíblia não fala. Eu acho que se Abraão tivesse questionado Deus, ia estar ali escrito, né? Porque seria uma coisa forte. Mas Deus pediu a Abraão o seu único filho. Aquele filho que ele esperou, já estava com 100 anos quando ele teve o filho, a Sara quase 100, né? E Deus pediu e ele estava disposto a entregar, né? O que que Deus está te pedindo? Você está disposta a entregar para ele o que ele está te pedindo? Né? Essa nossa atitude, o nosso coração. Deus quer. Não é que ele vai pedir coisa difícil de todo mundo, mas quando ele pede alguma coisa muito difícil de alguém, é porque o plano que ele tem para aquela pessoa é extremamente grandioso, né? Então a gente tem que estar atento e não falar não para Deus, né? Então, continuando. É, Isso é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já escrevi resumidamente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, ele compreendeu, né? Quando ele encontrou Jesus, ele entendeu quem era Jesus, qual o propósito de Jesus, e depois o ministério que ele teria que levar, que era o mistério de Jesus que havia sido revelado. Então, a Bíblia fala várias vezes sobre o mistério de Deus, mas a Bíblia fala também que Deus quer revelar os seus mistérios para as pessoas, mas as pessoas não vão buscando.
As pessoas ficam satisfeitas com a superfície, não querem mergulhar na profundidade. Eu não sou muito de fazer scuba dive, essas coisas, não. Mas as pessoas que fazem dizem que quando você sai da superfície e você vai lá no fundo, você vê coisas maravilhosas, que a gente não tem ideia da beleza que tem lá dentro, né? Mas você só consegue ver se você for lá na profundidade, né? E com as coisas de Deus é a mesma coisa. Quanto mais profundo você se meter, mais você vai descobrir os mistérios de Deus, né? No capítulo anterior, Paulo nos mostrou que nós éramos mortos em nossos pecados, né? Paulo fala isso várias vezes, que a gente era morto, mas em Jesus a gente recebeu nova vida. Então ele fala de nascer de novo. E a gente só pode nascer de novo se a gente morreu. Então a gente morre para o pecado, morre para a natureza que quer fazer o mal, que quer, sabe, que dá valor a essas picuinhas da vida, e a gente nasce de novo para uma vida, uma natureza que quer amar a Deus, que quer refletir esse amor que a gente estudou outro dia, ágape, o amor puro, sem interesse, sem buscar recompensa, né? Então a gente morre para uma vida mesquinha e vive para uma vida de serviço, de amor a Deus, né? A morte de Jesus na cruz promoveu a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. Desde então, todos os que aceitam a Jesus como seu Salvador se tornam filhos de Deus, sendo que anteriormente a gente não era nem considerado nada, né? Porque o povo de Israel era o povo de Deus. Os gentios não era nada, não tinham direito a nada, não tinham acesso a nada, mas em Jesus nós nos tornamos filhos. E outra coisa mais importante, Paulo falou isso no capítulo anterior, herdeiros. Nós somos herdeiros com Cristo, das mesmas promessas que os judeus tinham, nós temos, né? Que maravilha isso, né? Que Jesus nos permitiu isso. É, tem um escritor, ele ainda está vivo, eu acho, Stott, ele é da Inglaterra, eu gosto muito dele. E os comentários que ele tem das cartas de Paulo são fantásticas. E ele estava falando sobre esse mistério de Cristo, né? Então ele fala em português, o mistério é algo sombrio, obscuro e secreto, intrigante. O que é misterioso e inexplicável, até mesmo incompreensível. No entanto, a palavra grega mysterion é diferente, embora ainda seja um segredo, não é mais guardado, mas aberto. De maneira que a mais simples mysterion é uma verdade até então escondida do conhecimento ou entendimento humano, mas agora descoberta pela revelação de Deus. Então, o mistério, né, não é a gente às vezes vê os filmes de mistério, tem todo tramas, né, e coisas assim escondidas do mal, a maioria deles. Aqui não, o mistério que Deus tinha escondido para se revelar um dia é um mistério que trouxe vida para toda a humanidade, né? O mistério determinou, por meio da pessoa e obra de Cristo, incorporar os gentios nessa família de Deus, né? O povo de Deus não é mais um privilégio exclusivo dos judeus. Pelo contrário, gente, se o judeu não aceita Jesus como Salvador, ele não tem a salvação. Então, o privilégio que nós ganhamos, né, fez com que muitos judeus saíssem fora daquela promessa, porque a promessa é para todos que aceitam a Jesus como Senhor. Não é só nascer do sangue de Abraão, né? Agora tem a família espiritual de Abraão, que nós hoje mesmo na leitura de hoje fala que através de Abraão, quando Deus mandou Abraão matar o filho, né? Aí ele falou: não, não faz isso, porque eu sei que você me obedece. Então, olha, aí ele deu aquela promessa que a sua geração vai ser numerosa e através de você todas as nações da terra serão abençoadas, todas. Isso inclui eu e você, né?
cordeiros, co-herdeiros, mostra que os crentes em Cristo são herdeiros do reino de Deus. Isso a gente viu na semana passada, né? E aquela mostra a comunidade onde Cristo é o cabeça, né? Ele é o que determina a regra, ele é o que determina as leis, né? Eu fico pensando assim, a gente fala, não quero saber de crente porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu tenho muita regra. Eu acho que não tem, porque é tudo uma coisa pessoal, né? É uma escolha minha. Eu é que vou decidir, não te imponha nada. Eu é que vou fazer a minha decisão, mas se o dono do céu está falando que para me chegar lá eu preciso seguir umas regrinhas, se eu quero chegar lá, eu vou seguir. Por que que eu posso seguir umas regrinhas aqui e não vou seguir a regra maior que vai determinar o plano maior da minha vida, né? Então a gente tem que colocar a nossa mente, né, vestir aquele capacete da palavra de Deus e pensar na eternidade, não só no nosso dia a dia aqui, né? Continuando, versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, esse mistério primeiro foi revelado àqueles que estavam seguindo a Jesus, né? Os apóstolos, aos profetas que estavam ali. E aí, a partir daí, ele foi estendido às outras pessoas. Esse mistério significa que, por meio do evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Então, não tem que ficar, sabe, procurando longe para saber as respostas, não. Qual que é o mistério? Está aqui, ó. Esse é o mistério. Isso significa que, por meio do evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Esse é o mistério de Deus, que não foi revelado no passado, porque ainda não era a hora, mas que depois que Jesus veio, esse mistério foi revelado. Tornei-me ministro desse evangelho pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a força do seu poder. Aí aqui Paulo vem, olha como que ele se sentia, né? Ele se sentia privilegiado por ter sido escolhido, mas ele se sentia indigno dessa escolha, né? Ele fala: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, Paulo, ele reconhecia a sua posição de, assim, como que Deus pode me escolher, né? Olha tudo que eu já fiz. E Deus me escolheu para poder ser o embaixador desse mistério, né? Então, assim, Deus não vê quando a gente joga nos pés da cruz. Aqui eu acho tão lindo quando a gente vai na Stations of the Cross, na última cena, né? Tem uma cruz enorme com preguinhos e um martelo, e a gente martela ali a nossa, a nossa vida, né? Toma, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu te entrego, toma conta. E é nesse momento que Deus faz de nós uma bênção. Não importa o que eu já fui, os erros que eu já cometi, quando a gente deposita aos pés da cruz de Jesus, ele faz uma coisa nova. Hoje eu estava escutando um testemunho que a Solange me mandou de uma mulher, gente, a história, mas é tão dramática que passou na vida dessa mulher e o que Deus fez na vida dela é uma coisa impressionante, sabe? Vou mandar para vocês, se vocês quiserem uma hora escutar. Assim, é chocante, sabe? Ela virou traficante, ela foi criada num lar evangélico, cantava na igreja, cantava no coro, de repente se desmandou. Por anos ela foi traficante, assim, tinha dinheiro, depois não tinha nada, virou mendiga. Não, uma coisa assim. E Deus, desse bagacinho que sobrou dela, aos olhos do ser humano, ela disse que quando uma pessoa a acolheu, o cabelo dela não tinha visto água por anos, tinha chiclete, tinha de tudo, assim, era uma sujeira. E Deus fez desse bagacinho uma missionária que está indo
pelo Brasil, dando o seu testemunho do poder de Deus. E é esse que é o poder de Deus, gente. Ele transforma, né? Ele é poderoso. O que ele fez com Paulo, ele continua fazendo até hoje, né? Paulo se maravilhou com a graça concedida a ele, pela qual ele foi chamado a pregar o evangelho que transforma o mistério em realidade. Aqui vai mais uma de Spurgeon, que eu gosto. Eu estou sendo ousado ao contar a vocês que as riquezas da graça do meu mestre são tão insondáveis que ele se deleita ao perdoar e esquecer pecados enormes. Quanto maior o pecado, maior a glória de sua graça. Se você está endividado da cabeça aos pés, ele é rico bastante para quitar as suas dívidas. Se você estiver no próprio portão do inferno, ele é capaz de te arrancar das garras da destruição. Foi o que aconteceu com essa moça, que eu estava lendo, que eu escutei hoje o testemunho dela. Ela estava nas portas do inferno, ela tinha sido presa, mas estava ali, ó, na portinha. E Deus arrancou e deu a ela uma vida com propósito, né? Paulo se sentia privilegiado de proclamar tamanhas riquezas do Evangelho de Cristo. E ele não media esforços, né? Aqui a gente está vendo que ele na cadeia preocupado com a igreja de Éfeso, né? E a gente está vendo que diferente da igreja de Corinto, essa igreja não estava cheia de problema, de pecado, né? Porque na igreja de Corinto estava acontecendo um monte de coisa que Paulo teve que chamar atenção, ficar bravo com eles. Aqui não. Aqui Paulo está encorajando, Paulo está dizendo, não desanima, continuem firme, vale a pena, né? Apesar de vocês verem o que eu estou passando, vale a pena, né? E, continuando, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, não um templo de tijolo, mas a comunidade, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Gente, nós temos que ter ousadia de chegar diante de Deus com confiança. Jesus nos deu esse acesso. A gente não precisa ter medo, eu já falei várias vezes aqui. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais ou me amar menos. Ele me amou quando eu nem queria saber dele. E ele continua me amando agora, que eu estou aqui buscando, né? Então não é o que eu faço que vai determinar se Deus vai me atender ou não. Não, é o amor dele, a misericórdia dele, a bondade dele para conosco, né? Então, o que que me faz chegar a ele? É a confiança de que em Jesus esse acesso foi garantido para mim, né? Então, ele está dizendo aqui, nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Não é chegar lá todo com medo. Será que ele vai ficar bravo comigo porque eu fiz isso e aquilo? Não. Quando a gente chega, por isso que a oração do Pai Nosso, ela nos ensina como que a gente aproxima de Deus, né? Como é que a gente se aproxima diante do trono de Deus? Pai Nosso que está no céu, exalta o nome dele, exalta as suas maravilhas, né? Depois a gente pede perdão, né? Então, uma vez que o sangue de Jesus nos perdoou, pronto. A gente já pode chegar e pedir, levantar a nossa petição a Ele, né? Ele está aí disposto a escutar, né? Então, assim, essa oração do Pai Nosso, é bom a gente orar ela de vez em quando, mas é um modelo para ensinar para a gente como que a gente deve ter acesso à presença de Deus, né? Portanto, eu peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações. Olha a preocupação de Paulo. Esse povo vai ficar vendo eu sofrer aqui, né, preso, vai desanimar, vai querer sair correndo, né, do evangelho. Então ele fala: não desanima.
Não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Então, Paulo está dizendo que ele está ali por causa deles, porque ele escolheu aceitar o desafio de Deus de levar o evangelho, né? Então, assim, que eles não fiquem desanimados, não fiquem tristes por ver Paulo passando por isso, que ele tem orgulho de poder sofrer, não só pelos gentios, mas em nome de Jesus Cristo, né? É, o versículo 12 diz assim: por intermédio da fé em Jesus, devemos, isso aqui é minha maneira de dizer, né? Entrar na presença de Deus com ousadia, não do meu merecimento, mas da fé em Jesus e no que ele fez por mim. No versículo 13, ele fala, portanto, né? Então, portanto, é uma condição, né? Ele está completando aquela sentença que, diante de tudo que Paulo acabou de explicar, ele encorajava aos irmãos que seguissem em frente, proclamando o evangelho, porque ali Paulo estava preso, mas ele queria que a igreja de Éfeso saísse proclamando o evangelho, não ficasse ali escondidinho, guardando, com as portas trancadas, guardando. Não, que eles saíssem a levar esse evangelho para que chegasse até nós, né? Aqui do outro lado do mundo, foi chegando na Europa, na Ásia e até nós. Então, esse evangelho era para ser propagado, não era para ficar guardado. Esse mistério, né, de Deus. Paulo, no seu aprisionamento, estava sendo usado por Deus e provavelmente de uma forma maior do que ele sequer imaginava. Este aprisionamento romano produziu as cartas de Éfeso, Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele escreveu todas essas cartas enquanto estava nessa prisão domiciliar. Da mesma maneira, cada um de nós, eu e você, temos um lugar a serviço do eterno plano de Deus. Essa missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não foi só para os discípulos. Ela é uma missão que todo aquele que se diz ser cristão tem. A minha missão é proclamar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, né? E quando Jesus disse para os apóstolos, lá em Atos 1, sejam meus discípulos, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, começa aqui, ó, dentro de casa. Depois, os grupinhos de amigo mais íntimo, e aí você vai estendendo o seu âmbito, onde quer que Deus te mandar, né? Continuando, versículo 14. Por essa razão, então, ajoelho-me diante do Pai. Essa é uma posição de respeito, né? De entrega. Ajoelhar é quando eu me entrego na presença dele, né? De quem toda a família nos céus, na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu espírito. Então, gente, olha aqui, Paulo orando, intercedendo por essa igreja de Éfeso. Ele de joelhos intercedia por eles. Diante do Pai, Paulo direcionou a sua oração ao Pai, que é o planejador de todas as coisas, né? Dentro da Trindade, o Pai é o que determina as coisas. E essa oração é feita em nome de Jesus e ela é executada pelo Espírito Santo, né? A Trindade trabalha toda junta ali. E Paulo está orando, olha só, em todos eles, ó. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, ele fortaleça poderosamente no seu íntimo por meio do seu Espírito Santo. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados. Gente, alicerce é uma coisa muito importante numa casa, né? Uma casa sem um alicerce bem feito, ela cai à toa. Uma árvore sem raízes, vem uma tempestade e leva. E a mesma coisa é a nossa fé. A nossa fé, se não estiver alicerçada, enraizada,
na palavra de Deus, ela vai ser levada por qualquer ventinho que bate, vai derrubar, vai balançar, quase caindo, né? Nós temos que estar arraigados nessa palavra de Deus, né? Arraigados e alicerçados no amor de Jesus. Assim vocês poderão, com todo. Aí, peraí, que depois eu vou chegar nesse. Paulo, como seguidor de Cristo e prisioneiro por causa do Evangelho, sabia bem que o que as pessoas perseguidas necessitavam. Então, ali ele estava direcionando a sua oração para tudo aquilo que ele estava passando. E ele falou: pode até ser que vocês venham a passar por essas coisas. Então eu oro para que, olha só, olha a oração dele. Eu tirei algumas palavras separadas aqui desse versículo. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do meu espírito. Que Cristo habite pela fé no coração de vocês e que vocês estejam arraigados e alicerçados no amor. Em todo ser humano há um íntimo, tão real quanto o físico. Se a gente pensar bem, né, o nosso íntimo, a nossa emoção, ela é tão real quanto o físico. Todos nós entendemos a importância dos nossos corpos físicos, da força que o nosso corpo físico, porém, muitos somos extremamente fracos no íntimo. Nos deixamos dominar pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, né? Foi o que eu falei antes. Nós temos o poder de dominar a nossa mente com a palavra de Deus. Você pode entrar numa máquina de MRI e dormir, porque você não está ali naquele momento. Medo não toma conta de mim, né? Ansiedade chega, bate na porta. Lembra do que a Beth falou semana passada da chinesinha, né? Jesus, o medo está batendo na porta, abre lá, vai atender, por favor, porque eu não vou abrir a porta para ele. Eu não vou, independente de quão real seja a sua circunstância. O que vem trazendo medo é Satanás, não é Deus. Então, controle o seu íntimo, né? Paulo está dizendo aqui, ó, que ele fortaleça poderosamente o seu íntimo, que Deus fortaleça o nosso íntimo. O Espírito Santo tem poder de fortalecer o nosso íntimo, de nos tirar do estado de medo e pânico e nos levar a um lugar de sossego e paz que transcende o nosso entendimento. Lá em Filipenses tem aquele versículo: é a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Não só o coração, mas a mente. Só essa paz de Deus pode fazer isso, né? A decisão de confiar em Deus nos momentos de fraqueza tem que partir de nós. É a nossa parte. Quando a gente fala, eu tenho que fazer minha parte, sabe qual que é a sua parte? Confiar nele. Só essa. Confiar que ele tem poder de cuidar dos das suas coisas muito melhor do que você, né? E a palavra diz que conhecendo, nós temos que conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Se o Deus da palavra não se torna vivo na sua vida, não vai adiantar nada, essas palavras não vão significar nada, né? Que habite a palavra de Deus. Eu estava vendo que a palavra habitar, né, na Grécia Antiga, era viver, né? Não é só morar, uma moradia temporária, era viver, né? Então, aqui Paulo está dizendo que ele queria que Deus habitasse, que Jesus habitasse dentro deles. Não viesse só visitar de vez em quando, mas que fizesse morada constante na vida daqueles cristãos. E essa mesma deve ser a nossa atitude, a nossa decisão, o nosso desejo. Né? Lá em João 14 diz assim: Jesus disse: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada.
Nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vem habitar dentro de nós, quando a gente permite, né? Já aprendemos anteriormente que existe uma força dentro de nós que quer nos impedir de ter comunhão conosco, com Deus. Lembra que eu já disse que existem dois reinos, né? O espiritual e o físico. E no reino espiritual existem as forças do mal e as forças do bem. E elas lutam. E o mal quer prevalecer na nossa vida, ele quer nos afastar de Deus, ele quer que a gente resista à presença de Deus e do Espírito Santo. Então, como é que a gente vence essa batalha? Lembra quando a gente estudou a armadura do Espírito? Com a armadura, o, o escudo da fé, os pés vestidos, calçados com a palavra, o capacete da salvação. É assim que a gente vence. Precisamos de força espiritual para deixar Cristo habitar dentro de nós, porque há algo em nós que resiste à influência de Jesus. É o pecado, aquele vírusinho pequenininho que a gente nasce com ele, aquela herança que a gente recebeu da queda do homem. Ele resiste à presença de Deus. É uma batalha constante que só terá fim ou quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. Pode ser a pessoa mais santa do mundo que vai pelejar, que vai ter essa batalha. Todos, ser humano. Jesus teve, por que que eu não vou ter? Jesus enfrentou Satanás. Ele foi desafiado por ele, né? Aí, agora no 19, olha só o que Paulo está dizendo. O amor de Deus, a presença de Deus, ela tem dimensões. Então ele fala, assim, né? Assim como, se vocês deixarem Cristo estar arraigado, alicerçado dentro de vocês, aí vocês vão perceber com todos os santos, com todas as outras pessoas que já chegaram à compreensão disso, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede a todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo pediu que eles pudessem ser capazes de juntos, em comunhão, em comunidade, entenderem isso, a largura, a profundidade, a altura. Spurgeon, outra vez, vou ler outra frase dele, ele diz assim: infelizmente, para muitas pessoas religiosas, o amor de Jesus não é em nada uma coisa sólida e substancial. É uma bela ficção, uma crença sentimental, uma teoria formal. Mas para Paulo, era um fato real, substancial e imensurável. Ele tinha considerado dessa forma, daquela forma e de outra forma, e era evidentemente real para ele. E o mesmo ele quer que possa ser para os seus ouvintes, tanto na igreja primitiva como nos nossos dias. O amor de Jesus tem largura. Você pode ver quão largo é um rio, quando você chega na borda de um rio, a gente vê a largura, porque a gente vê mais ou menos o que ele cobre, né? Tem rio que você nem vê onde que é o outro lado da margem. O rio do amor de Deus é tão largo que cobre os meus pecados e cobre todas as circunstâncias da minha vida, de modo que todas vão cooperar para o bem. Até a mais horrível, Deus pode transformar em bênção. Quando eu duvido do seu perdão ou providência, eu estreito, eu faço o rio ficar fininho. Eu minimalizo a largura do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tal maneira. Esse amor é tão grande que ele abrange um pecadorzinho normal que fala umas mentirinhas e o assassino pior do mundo. Esse
é o amor de Deus. O amor de Jesus tem comprimento. Ao considerar o comprimento do amor de Deus, a gente tem que se perguntar quando o amor de Deus começou na minha vida? Por quanto tempo ele vai continuar? Essas verdades medem o comprimento do amor de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 31, com amor eterno te amei e com grandes benignidades te atraí. O Salmo 103, gosto muito desse salmo, diz assim, Salmo 103, 11 e 12. Pois, quanto o céu se separa da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto se dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Esse é o comprimento do amor de Deus. A profundidade do amor de Deus. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Em Filipenses 2, 7 e 8, nos diz quão profundo é o amor de Deus. Ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é possível ir mais baixo do que a morte de cruz. Essa é a profundidade do amor de Jesus por você. O amor de Jesus tem altura. A gente viu no capítulo passado que Jesus nos leva aos lugares celestiais. Para ver a altura do amor de Deus, pergunte: quão alto ele me leva? Ele me leva aos lugares celestiais, onde estou assentado com Cristo. Não é onde eu vou estar, é onde eu estou. No momento que a gente aceita Jesus como Salvador, a gente já muda de dimensão. A nossa vida aqui nessa terra já começa a eternidade. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós vimos isso semana passada, no último, no Efésios 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Podemos realmente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? Para chegarmos a qualquer compreensão dessas dimensões, devemos chegar até a cruz. A cruz aponta para as 4 direções. O amor de Deus é largo o suficiente para incluir todas as pessoas, inclusive eu e você. O amor de Deus é longo o suficiente para durar por toda a eternidade. Vai além do sofrimento e da perda. O amor de Deus é profundo o suficiente para alcançar o pior pecador. E o amor de Deus é autossuficiente para nos levar ao céu. Paulo queria que eles não só compreendessem essas dimensões do amor de Deus, mas que eles também fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Eles queriam que eles compreendessem o amor de Cristo e se enchessem da plenitude. Paulo queria que os cristãos experimentassem a vida em Jesus Cristo, a plenitude de Deus. Deixa eu ver o que é. Colossenses 2:9. Colossenses 2 diz assim, nossa, estou com uma coceirinha no nariz, chata. Colossenses 2:9, pois toda a plenitude da divindade que habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Então, toda a plenitude da divindade habita em Cristo, e Cristo habita em nós. Aí Paulo continua terminando a sua carta, olha como ele termina. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A gente é tão limitado até nas coisas que a gente pede a Deus. Ele é, ele é capaz de fazer infinitamente mais.
do que pedimos ou pensamos. Aqui Paulo está se incluindo, né? Porque ele falou do que pedimos ou pensamos. Então, assim, ele, como os apóstolos de Jesus, haviam visto e experimentado a maravilha do poder. Eles viram mortos ressuscitando, eles viram cegos vendo, eles viram demoniados sendo libertos, eles viram coxos andando. Então, eles conheciam o poder de Jesus, né? E é que ele diz, ele é capaz de fazer infinitamente mais. O que é? Qual é a sua compreensão do poder de Jesus, do amor de Jesus por você, do que ele pode fazer na sua vida? A ele seja a glória na igreja com Cristo por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Paulo e os outros apóstolos conheciam o poder de Jesus. E ele sabia que Jesus podia fazer ainda muito mais do que tudo que eles tinham visto. E você, está ciente do poder de Jesus na sua vida? Independente das circunstâncias tão ruins em que Paulo se encontrava, sua confiança no cuidado e provisão de Deus nunca desfaleceram. Ainda na sua pior situação, esperando o dia da sua execução, ele se preocupava em encorajar a fé daqueles que ele havia levado o evangelho. Imagino o que Paulo sentiria se hoje ele pudesse ver como as suas palavras continuam impactando e fortalecendo aos cristãos 2000 anos depois. Que a nossa fé nos impulsione a conhecer a Deus em todas as dimensões e a buscar a plenitude de Deus, que as pessoas à nossa volta possam ver Jesus através de nós. Uma vez eu ouvi alguém dizer que para muitas pessoas, o único Jesus que elas vão conhecer é o que você e eu estamos mostrando. Não entram numa igreja, não leem a Bíblia. O único Jesus que muitas pessoas vão ver é aquele que está mostrado no seu rosto. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam, essa semana, pensar muito nisso, na largura, na altura, na profundidade desse amor tão grande de Deus por nós. Que Deus te abençoe.